Hoje eu tenho uma mensagenzinha que ela é do meu coração pro seu. E na verdade, ela é do meu coração há muito tempo e eu encontrei ela no meio das minhas notas e eu fiquei, meu Deus, porque eu nunca fiz um vídeo sobre isso. Que são basicamente 15 conselhos que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei a minha caminhada cristã. São 15 conselhos para novos convertidos que eu acho que assim são essenciais, eu acabei descobrindo ao longo da caminhada. E eu percebi que, na verdade, eles são muito primordiais. E eu queria compartilhar. Não vou enrolar muito nessa introdução, porque são 15 conselhos e eu não quero que fique muito extenso. Então vamos lá. O primeiro eu acho que é meio autoexplicativo, mas é leiam a Bíblia. Por quê? Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Tipo assim, é o manual do que Deus deixou pra gente. É aquilo que tá no coração dele. A gente conhece a pessoa de Deus através da Bíblia. A gente conhece os desejos do seu coração e eu entendo que agora que, tipo, a gente entrega a nossa vida pra Jesus, o anseio do nosso coração é entregar pra Ele aquilo que vai satisfazer o seu coração e a gente vai descobrir isso na palavra. Eu acho muito louco porque, cara, Deus ele fala que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e será dado. No momento que a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, a gente pode pedir o que a gente quiser e isso vai ser feito. Então, cara, a gente tem que conhecer as palavras dele, a gente tem que conhecer o coração dele, para que a gente conheça a vontade dele, a gente saiba o que ele espera da gente. E assim a gente vai conseguir caminhar, a gente vai conseguir, enfim, ter uma vida com Deus produtiva e viver da forma como ele espera que nós vivamos. A segunda coisa é que, cara, santidade não é não se sujar, mas ser rápido ao se limpar. Como assim? Muitas vezes a gente começa nossa caminhada cristã e a gente começa a ficar frustrado porque a gente continua errando. E a verdade é que a gente vai continuar errando. E santidade não é simplesmente a gente parar de se sujar, mas o quão rápido a gente corre pra se limpar. E isso vai entrar junto com o ponto número 3, que é, quando você pecar, não se afaste de Deus. Na verdade, o nosso pecado, ele revela a nossa necessidade de Cristo. A única forma da gente vencer pecado é próximo de Deus, é próximo de Jesus, porque nós por nós mesmos não vamos conseguir. Então, na verdade, quando a gente cai em pecado, isso revela que a gente tem precisado mais ainda de Jesus. Então não faz sentido a gente cair em pecado e a gente se afastar mais dele, porque isso só vai levar a gente a continuar caindo. Mas quando a gente cair em pecado, que a gente possa ser rápidos em correr pra Jesus, sabe? Então o segundo ponto e o terceiro, eles acabam se conectando muito, de que santidade não é não se sujar, mas sermos rápidos em ir nos limpar, ao mesmo tempo que quando a gente pecar, a gente tem que correr direto pra fonte que vai nos ajudar a vencer todo tipo de pecado, sabe? Cara, a graça que te salvou, a graça que te tirou do inferno, ela leva com ela todas as outras coisas, sabe? O mais difícil, que é te tirar do inferno, ela já fez. Quanto mais fazer você vencer todos os outros pecados. Só que a gente não vai vencer pecado longe de Jesus. Então, cara, a gente, tipo, tem aquele versículo que então nos acheguemos confiantemente ao trono da graça. Por que a gente se achega confiantemente? Gente, por causa do sangue de Cristo, a gente pode se chegar confiantemente ao trono da graça, sabe? Então, que a gente realmente use isso, a gente realmente se achegue confiantemente, porque se a gente ficar esperando a gente ser digno pra gente chegar até Jesus, a gente não entendeu nada. Porque a gente só chega até Jesus porque nós não somos dignos. A gente tem um Cristo porque, de fato, nós não somos capazes de nos salvarmos. A gente não é capaz de superar nenhum tipo de pecado na força do nosso braço. Eu acho muito legal até que esse negócio de força do braço me lembra muito quando tem tantos frutos do Espírito, porque a gente vê os frutos do Espírito e a gente vê as obras da carne, e obras da carne reforçam força do braço, mas fruto do Espírito é demonstração de natureza. Então a gente se aproxima de Cristo, a gente começa a se tornar mais parecido com Ele. E enfim, o quarto conselho é, cara, não se compare. Foque em viver o seu próprio relacionamento com Cristo. Por quê? Porque às vezes a comparação ela é algo muito injusto. Você não sabe de onde Deus tirou o seu irmão. Você não sabe o que é mais fácil pra ele, com quais pecados ele já lutou ou não. Então, cara, se você quer se comparar com alguém, se compare com você mesmo. Ainda mais no início da caminhada, tipo, não tenta se comparar com alguém que já tá há anos na caminhada, porque a verdade é que maturidade também vem com o tempo. Proximidade com Deus vem com o tempo. Então, dê tempo ao tempo, sabe? Não se compare, a não ser com você mesmo de tempos atrás. Então tenta vencer os seus limites, tenta conhecer novos lugares de profundidade pra você, porque se comparar vai ser uma coisa extremamente tola, assim, que você vai fazer. O quinto conselho, eu acho ele de certa forma polêmico, apesar de eu achar ele bem óbvio, que é tenha uma igreja local.
E uma igreja local também com o discipulado. Gente, o discipulado é essencial na Bíblia. A gente vê que a Bíblia inteira é sobre discipulado, sabe? Tipo, é sobre cuidar de pessoas, amar pessoas, se entregar por pessoas. E assim, vocês precisam de discipulado, ainda mais nesse início. Vocês precisam de realmente ter alguém que vai te ensinar, que vai caminhar com você, que vai te mostrar o que é caminhar com Cristo, sabe? A Bíblia vai ser muito clara. Ela vai falar que a corda de 3 dobras, ela não se arrebenta facilmente, que se tem 2 amigos, é melhor do que um, porque um não deixa o outro cair. A Bíblia vai falar de um ferro que afia ferro. Então, a Bíblia é muito clara de falar que a gente precisa de ter perto da gente pessoas que vão nos crescer com a gente, que vão nos fazer crescer, que vão nos ajudar, que vão nos ensinar. A gente discipulado é essencial. Então, assim, tenha uma igreja local e tenha uma boa igreja local e que tenha discipulado. Procurem pessoas que possam caminhar com você. O 6º é algo que eu falo muito, que é constância é decisão. Não esperem vocês sentirem algo para que vocês possam correr atrás de Jesus, para que vocês possam ler a Bíblia, para que vocês possam estar diariamente o conhecendo mais, porque não é todo dia que vocês vão sentir, e não é todo dia que vocês vão ter vontade, mas a verdade é que disciplina é sobre isso, sabe? Disciplina é fazer as coisas, mesmo quando a gente não quer fazer. E é isso que a gente aprende a entregar a nossa vida na soberania de Cristo. Quando a gente entrega a nossa vida diante da soberania de Cristo, a gente tem desejado a obediência dele, sabe? Então, entendam que constância é decisão e às vezes vocês podem se frustrar porque o sentimento do início, ele não dura muito tempo, porque isso vai entrar no ponto 7 também, de que como seres, tipo, espirituais, nós estamos destinados à eternidade, mas como seres naturais, a gente está condenado a essa naturalidade, a oscilações, altos e baixos. Então, a verdade é que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós vamos ter altos e baixos, e isso não significa que você abandonou a Cristo, ou que você não ame a Ele, ou que você perdeu, sei lá, a sua salvação, que você perdeu a paixão que você tinha. Gente, não significa nenhuma dessas coisas. Na verdade, é só uma fase normal que todo mundo vai viver, todos os cristãos vão viver essas oscilações. E isso não significa nenhum tipo de vitória do inferno de maneira alguma, mas, pelo contrário, Deus, ele inclusive consegue usar muito bem fases de baixa e períodos difíceis e, enfim, esses momentos que a gente acha que a gente nem tá escutando a Deus. Deus tem usado muito essas partes e ele usa muito essas coisas. Conselho número 8 é que pessoas cristãs vão te decepcionar. Então não crie expectativas em cima delas e nem baseie a sua vida com Deus nelas. Ainda que eu tenha dito que vocês precisam de uma igreja local e vocês precisam de discipulado, muito provavelmente essas pessoas vão te decepcionar eventualmente. E se vocês basearem a sua vida com Deus nelas, vocês vão se frustrar com Deus. Mas a verdade é que a gente tá todo mundo aí caído no pecado, igual os primeiros pontos que eu falei sobre santidade não ser a gente nunca errar. A verdade é que pessoas vão errar com você, bem como você também vai errar com pessoas. Então não espere pessoas perfeitas, porque na verdade os cristãos não são nada mais, nada menos do que pecadores que reconhecem o seu pecado e estão tentando melhorar. Então assim, não deposite sua expectativa em cima das pessoas, porque vocês vão se frustrar e vocês vão se ofender. E a verdade é que, ok, que as pessoas erram e tem lá o erro delas e elas têm que trabalhar isso, mas a verdade é que a nossa ofensa a gente tem que trabalhar. Eu tenho alguns vídeos sobre isso, então se quiser ver também sobre expectativas em pessoas e não se ofender, mas a verdade é que a nossa ofensa, cara, isso é problema nosso. Não tem como te ofenderem, só tem como se ofender. Então a gente precisa começar a aprender a lidar com isso e na nossa caminhada cristã vai ser muito importante a gente realmente aprender a lidar com essas coisas. O ponto número 9 também é bem legal, porque é entender o equilíbrio entre as más companhias corrompem os bons costumes e ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, porque às vezes a gente mistura as coisas e a verdade é que a gente tem que pregar o evangelho. Isso é fato, isso é uma ordem e eu espero que isso comece a queimar no coração de todos vocês, enfim, seja no início ou no meio da sua caminhada cristã. Mas a verdade é que a gente também tem que tomar cuidado, a gente tem que saber encontrar o equilíbrio entre até onde eu estou me envolvendo com más companhias que podem corromper meus bons costumes e até onde eu estou me envolvendo com pessoas a fim de pregar o evangelho. E eu acho que isso aqui a gente vai encontrar uma chave, até em Provérbios a gente vai ver muito sobre isso, de principalmente tomar cuidado com o nosso ciclo mais próximo, sabe? O nosso ciclo que nos aconselha, eles têm que ser pessoas que também temem ao Senhor, sabe? Os nossos amigos mais próximos, que a gente abre a nossa intimidade, que a gente pede conselho.
Enfim, essas pessoas têm que ser pessoas que temem o Senhor, porque não faz sentido você chegar com um problema e o conselho que você receber não ter nada a ver com Cristo, porque se você agora realmente entende que Cristo é o seu Senhor, a verdade é que todas as áreas da sua vida, elas vão estar entregues a esse Senhor, e todas as áreas da sua vida, elas vão fazer sentido nessa perspectiva. E enfim, então eu acho que o maior equilíbrio que você vai encontrar entre esses dois é guardar mesmo o seu ciclo próximo de amigos e ainda assim entender que agora, né, enfim, quando você começa a ter uma caminhada cristã, isso não significa que você tem que se isolar do mundo e se isolar dos seus velhos amigos, porque você continua tendo que ser sal da terra, você continua tendo que ser luz do mundo, você continua tendo que ser algum tipo de influência, mas saiba os lugares certos de influenciar e tenha conhecimento também, tipo, tenha humildade para reconhecer os ambientes que você não é forte o suficiente para frequentar e tenha humildade suficiente para reconhecer, seja honesto com você, de lugares que você sabe que não vão te fazer bem, de estar lá e que podem te levar ao pecado, enfim. E é isso, não usem isso também de desculpa pra frequentar lugares que vocês sabem que não deveriam. A dica número 11 é aproveite o Espírito Santo que habita dentro de você. Gente, é literalmente um acesso direto pra Deus, sabe? Não ignore ele. Ele tá literalmente com você o tempo inteiro, quando você tá no carro, quando você tá na escola, na faculdade, no trabalho, sei lá, onde quer que você esteja. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então, tipo, você pode acessar ele a qualquer momento. Isso é uma das maiores coisas que Jesus conquistou pra gente, que é o Espírito Santo dentro da gente. Ele fala que é melhor que ele vá, porque senão o Espírito Santo não vem. Então, tipo, melhor do que Deus conosco é, tipo, Deus em nós. Então, gente, não ignora o Espírito Santo que tá dentro de você, sabe? Você tem uma decisão importante pra fazer, você tá na dúvida, você quer um conselho. Cara, pergunta pro Espírito Santo e vai por mim. Ele responde, ele tem as formas dele de responder e com o tempo, assim, você vai aprendendo as formas como ele fala especificamente com você e as formas de entender ele. Mas, cara, aproveite o Espírito Santo que habita dentro de você, sabe? Não ignore ele. Quando você estiver indo de carro pra qualquer lugar, comece a conversar com ele. Tipo, ele é um amigo que tá aí o tempo inteiro. Tipo, é Deus com você. Então, assim, esse é um dos melhores conselhos também. O 12º conselho, ele também é muito importante, que é, cara, o seu passado, ele não te define mais. O seu passado não tem peso mais em você. Deus, ele abandona o seu passado, entendeu? Então você também faça isso, mas uma pessoinha, um ser, né, que vai gostar muito do seu passado é o diabo, e ele vai constantemente jogar ele na sua cara, mas a verdade é que Deus, ele não tá interessado mais no seu passado, nas coisas que já se foram, tudo se fez novo, ok? Então, assim, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, é isso que você é uma nova criatura. E o que interessa pra Deus são os seus próximos passos, então tenha em mente de manter seus olhos sempre fixos no que está adiante. Eu tenho vários vídeos que falam sobre isso também, que, enfim, isso vai entrar até no próximo ponto, que o 13º conselho é guarde o seu coração. E uma das formas de você guardar o seu coração é mantendo seus olhos fixos no que está adiante. Satanás o tempo inteiro vai tentar te lembrar do seu passado, mas, cara, acima de tudo que você puder guardar, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu tenho um vídeo inteiro que fala sobre isso, de, tipo, uma forma super prática de como guardar o seu coração, então eu recomendo ele e eu não vou repetir tudo aqui, porque é um vídeo inteiro que dá pra falar sobre isso, mas de forma rápida. Cuidado com essas palavras, porque a Bíblia inteira, ela demonstra muito essa relação das coisas que a gente fala com o nosso coração. A boca fala do que o coração tá cheio. Então cuidado com a forma como você expõe o seu coração através das palavras que você fala. E também mantenha os seus olhos fixos no que está adiante, sabe? Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Mantenha os seus olhos fixos no que está adiante. Gente, se vocês verem meus vídeos, vocês vão entender muito melhor todas essas coisas. E, enfim, tudo bem. Mas o importante é guarde seu coração. Guarde mesmo o seu coração. Entenda o que significa guardar o seu coração e não simplesmente assuma que você guarda seu coração e tipo, estou guardando o coração e você não faz ideia do que seja isso. Entenda o que é, de verdade. Eu recomendo muito meu vídeo e busque mais, sabe? Além só, né, enfim, do meu vídeo que eu tô falando, mas busquem mais fontes também de entender genuinamente o que significa guardar o coração, no que isso implica, porque, gente, dele provém toda a sua vida. É muito importante guardar o coração. E, enfim, o 14º conselho entra um pouquinho até nisso sobre guardar o coração que eu falei, é busque mais conhecimento. Pra além da Bíblia, a Bíblia é muito boa, a Bíblia é suficiente, mas se tem uma coisa que, sim, muda muita coisa na minha vida cristã, é ler livros cristãos e ler bons livros cristãos. Então, assim, procurem bons livros cristãos. Pra mim, uma das coisas que mais me fez crescer em maturidade
foi ler bons livros cristãos, escutar podcast. Eu particularmente amo os podcasts da Dizescope, enfim. Cara, siga pessoas que realmente, tipo, de alguma forma te aproximam de Deus e, enfim, porque as redes sociais, elas podem ser, tipo, extremamente fúteis e podem te dar essa sensação de estarem te enchendo de nada. E, enfim, eu também tenho um vídeo sobre isso, que é o saia das suas redes sociais, mas tudo bem. Indiquei 500 vídeos aqui também, porque realmente, cara, meu canal é muito bom, porque ele tem vários vídeos que vão por coisas básicas, e eu acho isso essencial. Mas é isso, cara, busque podcasts, livros, pregações. Quando você estiver lendo a Bíblia, faça pesquisa de versículos específicos. Eu gosto muito de um site que chama Versículos Comentados, que às vezes eu tenho dúvida em versículo específico, eu quero entender aquele versículo específico, tipo, de forma mais profunda, e aí eu pesquiso, tipo, sei lá, Êxodo 10, 14, versículos comentados. E aí, de repente, eu tenho uma exposição, assim, eu tenho vários comentários de grandes homens de Deus, tipo, John Wesley, John Calvino. Então, assim, é muito, muito, muito bom. Eu gosto muito. E por fim, 15º conselho pra terminar, e eu acho que esse também é, sim. Eu acho que esse ano que passou agora foi um dos anos que eu mais entendi realmente o que significa isso, mas é jejue. Então, cara, o jejum ele faz muita diferença. De forma simples, o que ele é? Você tirar alguma comida, necessariamente comida, gente, rede social e tal, essas coisas. É legal, é bacana pra você focar, mas isso não é jejum. Jejum é necessariamente de comida, é você se abster do alimento físico pra que você, tipo, realmente enfraqueça a sua carne, seu espírito, ele realmente vai ficar mais sensível, e de fato ele fica. Então, assim, eu tive experiências sensacionais com o jejum ano passado, e por isso eu vejo que realmente isso é essencial na vida de um cristão, muda muita coisa. Jejuar é uma disciplina espiritual que, cara, realmente consegue mudar a sua vida com Deus, ela consegue te aproximar de Deus de uma forma, tipo, muito além. Não é à toa que Jesus fala sobre isso e fala, né, quando jejuarem, enfim, numa expectativa de que nós jejuaríamos, além de que o jejum, ele também é uma forma de dizer que estamos com saudade de Jesus. A gente vai ver quando os discípulos de João Batista, eles vão até Jesus e falam, por que seus discípulos não jejuam? E ele fala, cara, eles vão ficar de luto enquanto o noivo tá aqui, mas um dia o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então o nosso jejum também é uma forma de luta, é uma forma de dizer assim, Jesus, eu estou com tanta saudade de você e eu quero tanto que você volte. Então, além de tudo, continua também sendo uma forma de ansiar pela volta de Jesus. E, enfim, eu falei que o vídeo não ia ficar grande, e adivinha, ele ficou, mas assim, também são 15 conselhos. Mas são 15 conselhos que, de verdade, se vocês seguirem, já vai ser muito bom. Ainda vai ter muito mais coisas pra vocês aprenderem, mas esses 15, eles são tipo o meu combo que realmente são meus queridinhos e definem muito um pouco do que eu tenho vivido na minha caminhada cristã, desde o início até, tipo, agora, que são alguns aninhos. E, enfim, é isso. Eu espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma e beijo!